O Congresso enviou para o Supremo Tribunal Federal a lista dos parlamentares e o quanto cada um desses parlamentares recebeu das chamadas emendas de relator ou o orçamento secreto, que inclusive nós do PSOL, deputada Fernanda, denunciamos desde a Comissão Mista de Orçamento, quando estivemos lá e observamos que havia um montante muito grande do orçamento, cerca de 16 bilhões de reais, para essas emendas destinadas para os parlamentares, para além das emendas individuais ou de bancada, que no português, claro, significa dinheiro público sendo utilizado para o Bolsonaro garantir sua base de apoio aqui no Congresso Nacional e para que esses parlamentares façam muitas vezes campanha antecipada nos seus estados e nos seus municípios para tentarem se reeleger. Afinal de contas, passaram esses 4 anos dando sustentação para o governo Bolsonaro, que acaba com a vida da população brasileira, só mesmo muito dinheiro público para tentar, em ano eleitoral, enganar o povo para conseguir tentar uma vaga novamente aqui no Congresso Nacional. Pois bem, foram enviados os nomes e as quantias e nós do PSOL dissemos, não recebemos 1 centavo, inclusive foi a nossa ação no Supremo Tribunal Federal que garantiu que o Congresso tivesse que apresentar essa lista. Inicialmente havia tido uma suspensão do orçamento secreto, que havia sido uma grande vitória. E agora, bem, se encontrou essa mediação em que os dados precisam ser claros, transparentes. E eu quero destacar um dos parlamentares que apresentaram esses dados, que foi o senhor Eduardo Bolsonaro, o filho do presidente da República. Vejam só vocês, ele declarou cerca de 9 milhões e meio de reais declarados. Pode ter muito mais, afinal de contas, enfim, se não é a pressão da justiça e a pressão popular, essas pessoas não têm o menor compromisso com a verdade. E parte desses recursos, deputada Vivi, foram destinadas para a cidade de Miracatu, que, pasme, sabe quem é o chefe de gabinete do prefeito? O tio do Eduardo Bolsonaro, irmão do presidente da República, senhor Jair Bolsonaro. Então vejam só vocês, dinheiro público fora do orçamento daquele que é destinado para as emendas, parte desses recursos para alimentar a base eleitoral em ano eleitoral e parte deles vai direto para as mãos do chefe de gabinete, que é irmão do senhor Jair Bolsonaro. Isso precisa ser registrado, mais uma vez, já viemos diversas vezes da tribuna denunciar o esquema do orçamento secreto, porque isso acontece no mesmo momento em que tem gente passando fome no Brasil, 19 milhões de pessoas passando fome. Acabou de sair um dado, pela primeira vez na história, um governo vai se encerrar com um salário mínimo valendo menos no seu valor real do que no início do governo. Para isso não se tem dinheiro, para reajustar o salário mínimo, para ter política de fato de enfrentamento à fome. Agora, para garantir muito dinheiro, 16 bilhões de reais, para uma base que fica em silêncio diante dos desmandos do governo Bolsonaro, que não leva adiante o pedido de impeachment, para em ano de eleição tentar enganar o povo, porque nunca fez nada para beneficiá-lo, assinou embaixo tudo que o governo Bolsonaro fez e ainda beneficiar seus próprios aliados, que são seus familiares, nos seus locais de votação, é muito absurdo. É por isso que ele insiste, inclusive, com um discurso golpista com relação às eleições, porque sabe que o povo brasileiro vai cobrar a conta, porque não aguenta tanta corrupção com o orçamento público, corrupção que acontece no MEC, fome, desemprego, miséria, e é por isso que o povo brasileiro vai dar uma resposta nas urnas em outubro. Nós quisemos muito impeachment, mas vai chegar às eleições, Bolsonaro nunca mais. Esse vai ser o recado do povo brasileiro.